BPM Friend! Hoje é dia daquele tipo de vídeo que eu sei que vocês amam, um vídeo super prático, mão na massa. Deixa eu começar com uma pergunta. Que ferramenta você tem usado para gerenciar os seus projetos de BPM? Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês o Trello, vou abrir o meu Trello e vou mostrar para vocês como é que a gente usa ele para gerenciar projeto aqui na Deca. Combinado? Mão na massa mesmo! Para começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo que eu vou te mostrar os bastidores do Trello da Deca. BPM Friend, para início de conversa, deixa eu fazer logo um disclaimer. Eu não sou fornecedora de ferramenta, eu não vendo ferramenta, eu não sou representante de ferramenta, eu não ganho nada com isso, eu não tenho comissão, eu não estou fazendo favor divulgando ferramenta nenhuma. Eu vou falar do Trello porque é a ferramenta que de fato, de verdade, a gente usa aqui na Deca para gerenciar todos os nossos projetos de BPM. Combinado? Mas a Deca ela é totalmente independente de ferramenta, a gente não tem representação de nenhuma ferramenta e nem quero ter, porque na verdade é isso que faz que a gente, como consultoria, e como consultoria a gente tem que ser o Trust Advisor dos clientes, não é mesmo? Que a gente possa ficar autônomo para recomendar, indicar, pesquisar a ferramenta que a gente quiser. Tudo bem? Combinado? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente tem usado aqui com o Trello aqui na Deca. BPM Friend, então vamos lá. Esse aqui é o meu Trello, tá? Vocês vão ver que aqui eu tenho Trello para tudo. Então eu tenho quadros no Trello até para minha vida pessoal, para todos os projetos da Deca. Eu vou descer um pouquinho aqui para vocês verem. Então eu tenho para a parte comercial, para tudo que a gente faz na Deca, para os cursos, várias frentes de marketing, para os projetos com os clientes, inclusive para a minha vida acadêmica na UF, nas orientações de alunos e etc. Até mesmo as minhas viagens, vocês vão ver por aqui que eu uso o Trello para planejar todas elas, certo? Então, eu sou, assim, uma power user do Trello. Tudo bem? Bom, o que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente gerencia um projeto de BPM no Trello. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês para vocês verem. Então, vamos lá. O primeiro passo é criar um quadro no Trello. André, o que é um quadro no Trello? Você pode entender que você tem um quadro para cada projeto, para cada grande frente de trabalho sua, né? Então, para cada projeto de cliente, por exemplo, a gente cria um quadro no Trello, um board, que é o nome em inglês que o Trello dá. Ou você pode entender que cada curso, né, que você está criando aí pode ser também um board no Trello. Então, eu vou criar um board novo aqui no Trello para a gente ver como é que fica. Bom, você pode dar um título para o seu board. Você pode escolher em qual área de trabalho vai ficar. Você pode dar um fundo desenhadinho ou com alguma cor para ele. O Trello ele tem alguns templates para projetos. Eu normalmente gosto de criar o meu do zero, mas você pode usar algum template para ele já vir com uma estrutura padrão criada. Quando a gente cria um board aqui no Trello, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com quem a gente vai compartilhar esse projeto. E aí, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque se for um projeto de cliente, a gente tem que ter um controle de acesso grande em relação a isso. Os dados dos clientes não podem ficar visíveis para qualquer um. Então, somente a equipe do cliente recebe acesso a esse Trello. Então, por exemplo, eu posso querer adicionar aqui o Humberto Rubens, que é meu sócio na Deca e faz vários dos projetos aqui de BPM da Deca comigo. Tudo bem? Então, ó, compartilhei com ele. Quando eu compartilho, a pessoa recebe um convite, né? Eu posso escolher o tipo de perfil que ele vai ser, se vai ser administrador ou se vai ser membro, e já passa a aparecer a fotinho aqui, ó, das pessoas que estão envolvidas nesse board do Trello, tá? O passo seguinte é a gente adicionar as colunas, as listas de organização do Trello. Então, a gente aqui na Deca, o que a gente costuma fazer? A gente normalmente cria uma lista para cada uma das etapas do pipeline de um projeto de BPM. Então, vamos ver um exemplo. Suponha que a gente está fazendo um projeto para um cliente onde a gente está fazendo modelagem modelagem da situação atual, somente, tá? Então, normalmente, eu poderia ter quais etapas aí? Eu poderia ter o levantamento dos processos,
a modelagem dos processos e a validação dos processos. Mas vamos imaginar que no meio do caminho aí eu tenho uma etapa intermediária de qualidade, de revisão interna de qualidade, o que de fato a gente faz aqui na DECA em todos os projetos, tá? Então, imaginando isso, a gente pode ter uma primeira lista, uma primeira coluna, que é o backlog de processos, que é a lista dos processos que eu tenho para trabalhar aqui com esse meu projeto, com esse meu cliente. Imagina que o meu cliente me contratou para modelar 20 processos, tá? Então, eu vou ter uma listinha aqui onde vão constar todos os 20 processos que eu tenho que trabalhar. Etapa seguinte, eu posso ter aqui entrevistas de levantamento de processos. Então, todos os meus processos, eles vão ter que passar por uma entrevista de levantamento. Depois que for feita a entrevista, esses processos vão seguir para a modelagem de processos. Em seguida, quando a modelagem estiver concluída, a gente tem uma etapa de qualidade interna, por exemplo, tá? E a gente, de fato, aqui na DECA, de verdade, a gente faz isso mesmo. A gente verifica a qualidade de tudo que a gente produz antes de entregar para os nossos clientes. E euzinha mesmo, faço muitas revisões de qualidade. Pode ser ainda que eu tenha uma última coluna ali, que é a validação de processos pelos representantes do cliente, né? E a última coluna poderia ser o done ou o concluído, né? Que é a que encerra aí o nosso trabalho em cada processo. Então, uma vez que eu tenho as minhas colunas definidas, né? Eu vou criar os cartões, os cards no Trello. Então, eu posso ter, por exemplo, um cartão para cada processo. Então, imagina que eu tenho lá 20 processos, né, para modelar, como a gente falou. Então, eu vou colocar aqui um cartão para cada processo, tá? Não vou colocar os 20 aqui, mas vocês já entenderam a lógica. Quando eu for associar que um processo ele vai começar a ser trabalhado, eu movo ele para a etapa de entrevista de levantamento. E eu posso dizer quem é que vai fazer. Olha, essa entrevista, quem vai fazer é a Andréia, tá? Do processo 1. Mas a entrevista do processo 2, eu posso vir aqui e colocar que o membro aqui do cartão, ou seja, quem vai fazer essa entrevista é o Humberto Rubens, tá? Então, eu estou designando os responsáveis por cada uma das tarefas, tudo bem? Eu posso ainda, para cada tarefa, colocar datas. Então, olha, a Andréia tem que fazer essa entrevista no dia 25 de abril, por exemplo, tá? E o Humberto tem que fazer essa outra entrevista aqui, do processo 2, no dia 26 de abril, por exemplo. Tudo bem? E o processo 3, André? O processo 3 a gente não está trabalhando agora, ele ficou lá paradinho no backlog de processos. Bom, quando a Andréia faz a entrevista, a Andréia vem aqui e move esse cartão para modelagem de processos, dizendo, olha, terminei a entrevista, né? E a gente até tem uma boa prática aqui na DECA, que todo mundo que trabalha alguma coisa vem aqui no cartão e coloca um comentário, Humberto, concluir com sucesso esta entrevista. Vou iniciar a modelagem de... Prontinho, tá? E assim, quando a gente faz isso, todo mundo ali que está envolvido naquele processo, naquele card que foi marcado aqui, vai sendo notificado por e-mail e vai sabendo o que está acontecendo ali em cada etapa do processo, tá? Quando o Humberto terminar a entrevista dele, ele vai fazer a mesma coisa. Quando eu terminar de modelar um processo, eu passo para uma etapa de qualidade e eu posso até dizer assim, Humberto, terminei esta modelagem, pode dar uma olhadinha para mim? Então, ele pode revisar a modelagem que eu fiz para ver se ficou tudo certinho, se está tudo atendendo aos nossos padrões de qualidade. Uma vez que a gente considere que está pronto, que está concluída essa análise de qualidade, eu posso mover para validação de processos e colocar um comentário aqui, aguardando validação do ponto focal. E imagina que o ponto focal ele tem alguns dias para fazer essa validação, então eu boto aqui alguns dias para ele terminar essa validação. Quando ele me responder, se ele me der ok na validação, tiver tudo certinho, eu vou colocar esse card em done. Quando ele me responder, se ele me disser que precisa de algum ajuste, eu volto com esse card para modelagem, passo de novo para qualidade, submeto novamente para validação e somente quando eu tenho uma aprovação final, eu coloco ele em done. E aí, quando eu coloco ele em done, eu venho aqui e concluo, né,
finalmente esse card. E com isso, a gente consegue saber ao longo de um projeto aí de BPM o status de cada processo, o que já foi feito, o que não foi feito. E se eu precisar depois consultar, eu tenho todo o histórico aqui de quando as tarefas foram feitas, de quem fez, quando fez, o que aconteceu, se aconteceu algum problema no meio do caminho, a gente comenta aqui também. Que tal? Gostou? Bom, nesse ponto, vale a pena eu fazer uma observação. O que eu estou fazendo aqui, criando essas colunas e esses cartões? Existe um método ágil chamado Kanban, e essa técnica da gente trabalhar com essas listas de tarefas organizadas dessa maneira e separando cada tarefa num card, numa história, vem dessa metodologia chamada Kanban. Tá? E isso é uma técnica que a gente usa muito aqui na DEC, até porque a gente também trabalha bastante com BPM ágil aqui na DEC, e por isso a gente usa essa técnica. Andréia, as colunas precisam ser sempre essas que você criou? Não, não precisam, tá? Vale a pena a gente dizer também que isso aqui era um exemplo para um projeto de modelagem a exist, situação atual. Se eu tivesse to be, eu poderia ter outras fases, outras colunas aqui. E também vale a pena a gente dizer que depende muito da metodologia do cliente. Então, em alguns clientes que a gente trabalha, a gente tem até muitas outras colunas além dessas. Em outros, pode ser que a gente tenha um pouquinho menos. Então, a gente pode ir ajustando, customizando de acordo com cada projeto, cada cliente, cada metodologia de BPM que estiver sendo utilizada. Combinado? Bom, voltando aqui ao Trello um pouquinho, nesses cards eu posso mostrar para vocês também que a gente tem outros recursos, né? A gente usa muito aqui na DEC o recurso de etiquetas. A gente também, às vezes, precisa anexar algum documento, a gente pode anexar, a gente pode fazer um link com o Google Drive, certo? E ele ainda tem uma opção de checklist, que às vezes a gente usa para a gente não esquecer de nenhum ponto, né? Então, eu posso colocar aqui para o Humberto não esquecer de XX, não esquecer de YY, tá? E aí, conforme ele faz aqueles itens do checklist, ele depois vai vindo aqui e vai concluindo, e isso também vai ficando registrado aqui. Então, são mais alguns recursos que o Trello oferece aí pra gente. Por fim, vale a pena dizer que o Trello tem alguns recursos avançados, que vale a pena depois vocês darem umas pesquisadas, né? Mas ele tem aqui uma opção de Power Apps, acho que não deve estar dando para ver muito bem com esse fundo, mas esses Power Apps são alguns plugins que você pode adicionar e que tem uma série de recursos especiais aí que melhoram o funcionamento do seu Trello. Então, tem vários, tem power-ups para você fazer calendário, para você fazer cronograma. Então, tem bastante recurso avançado aqui. Ele tem integrações com o Google Drive, com o Slack. Então, vale a pena dar uma pesquisada. E ele tem também recursos de automações. Você programa ali uns robôs mais espertinhos para ajudar quando você precisa fazer tarefas em lote e coisas desse tipo. Bom, terminei meu projeto. Quando eu acabo tudo, imagina-se que todos os meus cards estejam aqui em Dani, certo? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui ainda no menu e escolher para eu fechar o quadro, né? Dar esse quadro como encerrado, e aí ele para de aparecer ali nas minhas listas, não fica mais me dando notificações e etc. Mas se eu precisar, eu posso reabrir e consultar todo o histórico desse projeto. Pronto. Viu como o Trello pode ajudar a nossa vida aí gerenciando um projeto de BPM? O que vocês acharam? BPM Friend, gostou das dicas do Trello? Aí vem sempre aquela pergunta, André, mas precisa do seu Trello? Não, existem outras ferramentas, o Asana, o Monday, então tem outras opções, combinado? E você, BPM Friend, o que você tem usado para gerenciar os seus projetos de BPM? Quais ferramentas? Comenta aqui embaixo para mim, que eu vou adorar saber e até conhecer outras ferramentas novas com vocês. E não deixa de seguir a Deca nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Acompanha também o nosso DecaCast toda segunda-feira, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast. Tem saído muita coisa legal por lá também. E te vejo quarta-feira que vem, às 19 horas. Até lá!